Bom dia, amadas irmãs, a paz seja convosco, amém? Espero que todas estejam bem, no nome de Jesus. E nós estamos aqui mais esse dia, mais esta manhã, para aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos dar início a um novo tema, né? Que é a respeito de sinceridade e de simplicidade, amém? Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fechasse seus olhos para que a gente possa orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te damos graças por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos mais esse dia diante de Ti, Senhor, para aprender acerca da Tua palavra, Pai. E nós te pedimos para que, em nome de Jesus, o Senhor venha abrir, ó Pai, os nossos ouvidos, venha abrir, ó Pai, o nosso coração, Senhor. Venha, Pai, nos dar entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Tudo aquilo, Senhor, que é do Teu querer, tudo aquilo, Senhor, que é da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós já te pedimos e nós já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridas? Então, hoje a gente vai falar sobre a simplicidade e sobre a sinceridade, amém? E eu gostaria que você pegasse a palavra do Senhor na sua mão e abrisse no livro de 1 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 8, amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Amém? Que diz assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então hoje nós vamos aprender o significado da sinceridade, o significado da simplicidade, né? Nós vamos compreender qual a importância de tudo isso, né, nas nossas vidas, né, na vida de nós que somos cristãos. E também nós vamos aprender a pôr em prática tudo isso, né, que nós estamos aprendendo acerca da palavra do Senhor. Amém, queridas? E o objetivo principal de tudo isso que nós estamos aprendendo, né, todos esses temas que nós temos aprendido, é o quê? É para que a gente venha aprender, para que a gente venha observar o caráter do Senhor Jesus Cristo, né? Para que a gente possa, nas nossas vidas, né? Que a gente possa olhar para dentro de nós, enxergar dentro de nós as nossas falhas, os nossos erros, né? E que a gente venha examinar toda a nossa maneira de viver, né? Se está de acordo com os padrões do Senhor ou não, né? Então, tudo que nós iremos aprender é onde o Senhor ele vai tratar conosco, né, para que venha gerar mudanças dentro de nós, as mudanças necessárias, as mudanças que o Senhor quer de cada um de nós, amém? Glória a Deus. E a gente percebe assim que quando nós notamos, né, os nossos pecados, o nosso coração ele deve se alegrar em receber a exortação do Senhor, porque nós sabemos que o Pai, ele corrige o filho a quem ele ama, amém? O Pai, ele corrige o filho a quem ele quer bem. E o Senhor, ele vem com a sua doce palavra sobre as nossas vidas, para gerar mudanças dentro de nós, para nos exortar, porque ele quer o nosso bem, porque ele nos ama, amém? Então nós devemos enxergar tudo isso como uma nova oportunidade, né? De nós reconhecermos as nossas falhas e de nós endireitarmos os nossos caminhos, endireitarmos as nossas veredas diante da presença do Senhor. Então, por mais que a palavra do Senhor ela venha pareça ser dura, né, de início, mas ela vem para gerar tudo aquilo que é do agrado do Senhor, amém? E ela vem para que a gente venha nos consertar das nossas falhas, dos nossos erros, e que a gente venha endireitar os nossos caminhos diante da presença do Senhor, amém? E como nós aprendemos, né, nesse versículo tema, nós não podemos mais nos alegrar com o que antes nos trazia prazer, com a maldade e com a malícia. Então, tudo aquilo que lá no passado, né, nos trazia alegria, toda a malícia, toda a maldade que nós praticávamos, né, todo o desejo carnal, tudo aquilo que nós fazíamos, né, isso não pode mais nos trazer alegria, né, mas nós temos que nos alegrar em fazer a vontade do nosso Pai. Nós precisamos agradar primeiramente o Senhor, né? Agradar o Senhor com as nossas obras de sinceridade, com as nossas obras de verdade, né? Com as nossas obras de simplicidade diante da presença do Senhor. Então, tudo aquilo que não agrada do Senhor, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que lançar para trás e fazer tudo aquilo que é da vontade do Senhor, tudo aquilo que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu gostaria que as irmãs abrissem no livro de 2 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 12. Amém? 2 Coríntios 1, 12.
Amém? A gente vai aprender aqui um pouquinho a respeito da vida de Paulo, amém? Que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Amém? Então nós vemos aqui na vida de Paulo que a base, né, para ele se alegrar, a base para ele se gloriar, era a sinceridade e era a integridade do seu comportamento, né? Paulo tomou uma decisão, queridos, de uma vez por todas, né? Ele viver uma vida realmente cristã, ele viver realmente para o Senhor Jesus Cristo. E ele tomou essa decisão de permanecer fiel ao Senhor, permanecer justo diante da presença do Senhor, né? Onde ele iria recusar tudo aquilo que afastava do Senhor, onde ele ia recusar o mundo, tudo aqueles atrativos que ele tinha, né? E ele perseveraria na santidade no Senhor, né? Então, a nossa maior alegria, nós vemos aqui com a vida de Paulo, que a nossa maior alegria, o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo tem que ser em viver em simplicidade no Senhor, tem que ser viver em sinceridade diante da presença do Senhor, se abster de tudo aquilo que não provém de Deus, para que a gente venha viver uma vida plena diante do Senhor, para que a gente venha viver uma vida de acordo com os padrões do Senhor, e é isso que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Então, na aula passada, nós aprendemos com a nossa irmã Antônia a respeito da prudência, né? Onde o Senhor ministrou grandemente aos nossos corações. E nós vemos que, como a prudência é essencial no caráter dos nascidos de novo, né? Dos nascidos em Cristo Jesus. Como é fundamental nós sermos prudentes diante do Senhor, né? E ao longo da palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele era muito prudente, né? E por inúmeras vezes ele demonstrou isso. Inúmeras vezes, em cada fase, assim, em cada situação, ele demonstrava a prudência que ele tinha, né? Ele demonstrava toda a sinceridade, toda a simplicidade que ele tinha. E em uma certa ocasião, algumas vezes, os homens, eles eram muito maus com o Senhor, né? E eles lançavam para o Senhor Jesus algumas perguntas polêmicas, né? Com a intenção de que o Senhor Jesus ele se enrolasse ao dar essas respostas, né? Mas nessa hora o Senhor ele sempre agia com sinceridade. O Senhor Jesus ele sempre agia com sinceridade e com verdade. E ele nunca se enrolava com as suas palavras. Algumas vezes ele mesmo nem respondia, ele permitia que aquela pessoa que intentava ele, né, com algumas perguntas, que ela mesma, né, chegasse às suas próprias conclusões. Então, em todos os momentos, o Senhor ele agia com sinceridade e com verdade, né? Nós aprendemos também no livro de João, o capítulo 8, versículo do 1 ao 11, que fala da mulher adúltera, né? E nós vemos nessa passagem que quando Jesus ele é questionado sobre o que deveria ser feito àquela mulher, né, que foi pega ali no ato adulterando, né? Aquela mulher ela foi pega e foi levada ao Senhor Jesus. E eles queriam ali provar o Senhor Jesus, né? O que ele vai falar, o que ele vai fazer com essa mulher, né? Então ali o Senhor ele espera um tempo e depois de algum tempo ele diz aquelas pessoas, né? Aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Contra esta mulher. E o caso foi resolvido porque o Senhor, ele foi prudente, né? Ao responder para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. Então o Senhor, ele agiu ali com prudência. Ele agiu ali com sabedoria divina, né? Então, da mesma forma, eu e você, nós temos que buscar isso do Senhor, buscar isso essa sabedoria, buscar esse entendimento, buscar essa prudência, porque em diversas situações das nossas vidas, nós também seremos tentados, né? Em diversas situações das nossas vidas vão acontecer coisas que vão nos provar se nós somos mesmos filhos de Deus ou se não, né? Se nós agimos segundo a vontade de Deus ou se não. Então, se nós falamos que nós somos a imagem do Senhor Jesus Cristo, nós temos que agir como ele agia, né? Em sabedoria, em prudência, em sinceridade e em verdade em todos os momentos. Amém? Outra ocasião também foi quando Jesus ele estava sendo tentado por aquele doutor da lei, né? Que está no livro de Lucas, o capítulo 10 e o versículo 25. Né, que questiona ele sobre o que deve ser feito para herdar a vida eterna. Né? E o Senhor ali, ele conta uma parábola àquele homem.
E essa parábola é do bom samaritano, né? E faz refletir, e faz aquela pessoa, aquele homem refletir, né, sobre o verdadeiro significado de amar o próximo. Então, nós aprendemos assim com o Senhor Jesus em todos os momentos, né? Em cada passagem, em cada parábola que ele contava ali, ele estava ensinando as pessoas, né? E ali ele mostra, né, como nós devemos amar o próximo, né? Com sinceridade, né? Não com hipocrisia, mas com sinceridade, com amor, com devoção. Amém? No livro também de Mateus, o capítulo 22, o versículo 16 ao 22, os fariseus, eles tentavam o Senhor para ver se por acaso ele seria desonesto, né? E eles faziam isso perguntando qual era a sua opinião sobre a cobrança de impostos, né? E o Senhor, com muita prudência, com muita sabedoria, respondeu algo que os deixou maravilhado, né? Que todos conhecem. Quando o Senhor Jesus ele fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós aprendemos aqui com Jesus que assim como o Senhor Jesus ele era prudente, né? Assim como o Senhor Jesus ele era sincero, ele era simples, nós também devemos ser prudentes. É a nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos posicionar ante muitas situações, né? Ante N situações que aconteçam nas nossas vidas. Nós temos que agir com prudência no Senhor, né? Nós temos que nos posicionar, né, como filhos e filhas de Deus, nos posicionar assim como Jesus se posicionava, né? Sempre eu falo, nós temos que agir como Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus ele ouvia as coisas, como Jesus olhava as coisas. Dessa forma nós temos que viver, né? Nos posicionar como filhos e filhas de Deus realmente, né? Então nós devemos avaliar as oportunidades que nos aparecem, né? Nós devemos sempre ponderar as nossas decisões no que diz respeito às Escrituras, sabendo que nós somos representantes do reino de Deus. Amém? E eu faço uma pergunta hoje para você, né? Como você tem representado a Cristo? Né? Como eu tenho representado a Cristo? Então, nós somos representantes de Cristo. Né? Então, não é só a gente conhecer a Bíblia, não é só a gente conhecer a palavra de Deus, né? Mas nós temos que viver a palavra do Senhor, nós temos que viver as verdades que estão contidas na palavra de Deus, as verdades bíblicas, né, que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Então, o Senhor tem nos ensinado para que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser simples e nós temos que ser sinceros, né? Assim como o Senhor era. Então, a gente tem que representar isso, né? A gente tem que representar o Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos agir com uma fé tola, né? Alguns acreditam que os fins justificam os meios, mas para nós as coisas não funcionam assim, não funcionam desta maneira, né? Se existe pecado em alguma parte de algum processo, nós não podemos contar com a ajuda de Deus. Então, se nós vivemos em pecado, se nós vivemos errando, falhando contra Deus, o Senhor ele tem nos mostrado o que nós temos que fazer e muitas vezes nós não agimos de acordo com o que o Senhor quer. O Senhor ele não está no negócio, né? O Senhor ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado. Então, a palavra do Senhor vem para nos gerar a mudança, tudo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? E o Senhor, ele nunca age em desacordo à sua palavra. Nós não podemos crer que Deus irá compactuar com a nossa negligência e com a nossa imprudência. Então, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser pessoas sensatas diante de Deus. Amém? Então, nós aprendemos muito sobre a prudência, né? Mas algo que nós precisamos estar alerta é que essa qualidade não anda sozinha para o cristão. Ela precisa estar acompanhada de sinceridade, né, de verdade e de simplicidade, né? Existem muitas pessoas que não conhecem o Senhor, né, e que são muito prudentes e em alguma área da vida delas, por exemplo, na área dos negócios, né? As pessoas elas sabem exatamente como negociar, esperam a hora certa para comprar ou para vender, elas sabem como obter o melhor lucro, né? E elas conseguem reconhecer o melhor momento para investir e conseguem resultados financeiros fantásticos. E essas pessoas, muitas vezes, elas não conhecem a Cristo, mas elas são prudentes. Como também, no caso de mulheres, né, que são muito prudentes na administração de seus lares, né, conseguem aproveitar o máximo de todo alimento, de todo o sustento, de todo o recurso que ela tem,
né? Ela sabe incentivar os seus filhos, ela cuida do seu esposo, ela cuida dos filhos, ela cuida de toda a família, e com isso ela consegue trazer muito progresso à sua família e formar ótimos filhos que contribuem para uma sociedade. Amém? Então, embora seja excelente que alguém consiga utilizar tão bem a prudência em sua vida, não é só isso que Deus espera de nós. Então, nós temos que ser prudentes. O Senhor deseja que nós sejamos prudentes, mas tem que ser um pacote, né? Nós temos que ter um pacote das virtudes do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o Senhor, Ele não quer só isso de nós, Ele quer muito mais de nós. Amém? Então, a prudência para o cristão, ela não pode ser aplicada assim, em apenas uma área, mas ela deve funcionar em todo o contexto das nossas vidas. Amém? Gostaria que as irmãs abrissem no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o Senhor, Ele não quer apenas um pedaço de nós, né? Apenas uma parcela de nós. Ele quer que em toda a nossa maneira de viver, nós sejamos prudentes, nós sejamos sinceros, nós sejamos simples, tudo. Né? Que toda a nossa maneira de viver, nós sejamos santos. Né? O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor, Ele é santo e Ele nos chamou. E Ele deseja que assim como Ele é santo, que eu e você, que nós sejamos santos diante da presença do Senhor. Que nós sejamos santos diante da face do Senhor. Então nós temos que buscar a santidade. Muitas pessoas falam, mas não tem como ser santo, porque santo é só o Senhor. Não, a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela vem aqui nos dizer que nós temos que ser santo, assim como Ele é santo. Amém? Então que nós possamos viver toda a nossa vida para a glória do Senhor. Né, que toda a nossa maneira de viver seja para glorificar ao nome santo do Senhor. Amém? Então, a prudência para o cristão, ela deve estar atrelada à sinceridade, verdade e simplicidade. Amém? Porque os ímpios vivem para o seu próprio deleite, mas nós devemos viver para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. Né? Então, os ímpios, né, o pessoal lá no mundão, eles querem viver para suas próprias vontades, para os seus próprios deleites, para tudo aquilo que eles querem. Mas nós que somos nascidos em Cristo, nós que decidimos viver uma vida com o Senhor Jesus Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós temos que viver para a glória do Senhor. Né? Nós temos que viver para que a glória do Senhor seja manifesta na minha vida e na sua vida. Então a gente tem que buscar isso. Não buscar mais a nossa própria vontade, não buscar mais o nosso próprio eu, nosso próprio desejo, mas buscar a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor se agrada. Amém? Então, o próprio Senhor Jesus, quando Ele instruiu seus discípulos, antes de partirem para pregar o Evangelho, Ele disse que deveriam ser prudentes como a serpente e simples como as pombas, como nós aprendemos, né, na semana anterior. Ou seja, deveriam ser prudentes, precavidos, mas de igual modo inocentes, sem malícia. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a simplicidade e a sinceridade. Amém? Então o que é sinceridade? A sinceridade é aquele que se expressa sem a intenção de enganar. É uma pessoa que é verdadeira, é uma pessoa que é autêntica, é uma pessoa que é sincera. Amém? Então, ser sincero não quer dizer ser uma pessoa grossa. As pessoas, elas confundem um pouco, né? O fato de eu ser sincero, o fato de eu falar a verdade, não significa que eu tenho que agir, que eu tenho que falar com grosseria com a outra pessoa. A gente tem que sempre falar a verdade, a gente sempre tem que falar com sinceridade. Mas nós não podemos agir grosseiramente, falar grosseiramente com o próximo, né? Não quer dizer que falar o que pensa sem se importar com o sentimento do próximo. Então, eu posso ser sincera, mas eu não tenho que ser grosseira e falar o que eu quero falar e sem se preocupar com o sentimento da outra pessoa, sem se preocupar com o que a outra pessoa está sentindo, com que a pessoa, né, o nosso próximo, vai receber aquilo que nós estamos falando. Então, não é passar a mão na cabeça, né, não é ficar massageando o ego das pessoas, nós temos que falar com sinceridade.
mas sem grosseria. Ser sincero, assim como o Senhor Jesus, ele era sincero. Amém? Então nós temos que ser sincero quer dizer principalmente ser verdadeiro e ser autêntico. Amém? Eu gostaria que as irmãs abrissem no livro de Provérbios, o capítulo 3 e o versículo 32. Amém? Provérbios 3, 32. Glória a Deus. Aleluias. Que diz assim: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Amém? Então, o que é perverso, o Senhor, ele abomina. O Senhor não quer estar perto, né? O Senhor, ele abomina, ele não gosta das pessoas que são perversas. Mas o sincero, né, está o seu segredo. Em outras versões diz que aos sinceros é seu amigo, aos sinceros tem intimidade, né? Então, tudo que nós aprendemos até agora nas nossas aulas, né, sobre amor, sobre humildade, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a prudência, ela só terá alguma valia, né, se partir de um coração sincero, né? Então, tudo isso o Senhor, ele tem ensinado às nossas vidas, né? Com cada passagem, com cada versículo bíblico, a cada professora vindo ensinar, né, as nossas vidas, o Senhor, ele tem tratado grandemente aos nossos corações. E ela só terá alguma valia, tudo isso que nós estamos aprendendo só terá alguma valia se isso for gerado dentro de nós, se nós recebermos isso, se nós recebermos as verdades do Senhor sobre as nossas vidas, né? Se isso for gerado no nosso coração, e se isso partir de um coração sincero, né? De nós olharmos para dentro de nós e falar, não, realmente eu preciso ser mudado nisso e nisso e nisso. E aí o Senhor, ele começa a atuar nas nossas vidas. Então aí a gente tem que ser sincero diante do Senhor, porque o Senhor sabe exatamente o que se passa dentro de cada um de nós. Amém? Nós não podemos nos enganar. As nossas atitudes, elas devem refletir o nosso coração. Não podemos ser uma árvore má e esperar que tenhamos bons frutos. Então não adianta eu falar só besteira, né, e achar que dali vai ter bons frutos. Não adianta eu ter uma atitude totalmente errada e achar que dali eu terei bons frutos, né? Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu planto coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Então, nós não podemos achar, né? Nós não podemos ser uma árvore má e esperar que tenhamos frutos bons. Mas nós temos que ser uma árvore boa para que tenhamos frutos maravilhosos, frutos produtivos, né? Para o Senhor Jesus. Nós devemos cuidar principalmente do nosso interior, para que então o nosso exterior também seja limpo. Então não adianta a gente viver de aparências, né? Por fora está tudo lindo, está tudo impecável, mas por dentro só Deus sabe a situação que está. Por dentro só Deus sabe como está o nosso sentimento, por dentro só Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acha. Então, a palavra do Senhor, ela vem para gerar mudanças dentro de nós, né? Para que depois o nosso exterior também seja totalmente limpo. Então, que a palavra do Senhor, ela venha, você permita que a palavra do Senhor, ela venha dentro de você para gerar aquilo que o Senhor quer, que seja do agrado dele, da vontade dele. Amém? Então, a sinceridade, ela é o sinônimo de verdade. A Bíblia diz que Jesus, ele era sincero e ele mesmo se denominou a verdade, né? No livro de João 14:6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ali, ele se intitula a verdade, porque o Jesus é a verdade. Amém? Então a sinceridade nada mais é do que agir com a verdade. Então assim como Jesus, ele era verdadeiro em tudo, nós temos que ser verdadeiros em tudo, né? Nós temos que ser sinceros em tudo. Amém? Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Lucas, o capítulo 7 e o versículo 47. 7:47. Amém? Que diz assim: por isso te digo que os meus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Então, nessa passagem aqui, é daquela pecadora que ela ungiu, né, com unguento os pés do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele deixou que a pecadora lavasse os seus pés com unguento,
ele recebeu severas críticas dos fariseus, né? Embora eles falassem internamente consigo mesmos, né, com seu próprio pensamento ali, mas Jesus, ele conhecia os seus pensamentos, né? Apesar de ser julgado por aqueles homens que eram muito entendidos da lei, ele aceitou aquele gesto da moça, pois ele sabia que se tratava de uma adoração legítima, vindo de um coração sincero e arrependido. Então, quando essa mulher, ela se achega diante do Senhor Jesus Cristo, né? Talvez ali estivessem tantas pessoas, né? Tantos entendidos da lei, tantos doutores da lei ali, e talvez ali Jesus, ele não via verdade nenhuma daquelas pessoas. Mas essa mulher, quando ela se achega até Jesus, e ali ela lava os pés do Senhor Jesus, e as pessoas, né, dentro de si começam a falar coisas, né, de que como pode, né, uma pecadora, isso e aquilo. Mas ela ali estava com o coração sincero diante da presença do Senhor, porque ela sabia quem era Ele, né? Ela sabia quem era o Senhor Jesus. Então ali ela se achega diante do Senhor e ela lava os pés do Senhor com o ento, com todo amor, com toda a sinceridade do mundo. Então ali o Senhor Jesus, ele viu no coração dela o arrependimento, ele viu no coração dela a sinceridade. Então o Senhor, ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um dos teus filhos amados. Então, que nós possamos agir assim sempre, com sinceridade, né? Se arrependendo diante da presença do Senhor. O Senhor, ele conhecia e ele valorizava a sinceridade das pessoas. Ele sabia distinguir uma falsa aparência de santidade de um coração quebrantado e verdadeiro. Então, o Senhor, ele sabia exatamente, né? Quem ali estava só com hipocrisia, né? Ou quem estava realmente de coração quebrantado, com coração verdadeiro diante da presença do Senhor. E o Senhor, ele reconhece as pessoas que são verdadeiras diante dele, né? Ele reconhece as pessoas que são sinceras diante da presença dele. Amém? Gostaria também que as irmãs abrissem no livro de Lucas, Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10, que é o Zaqueu publicano. Amém? Que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então essa é uma passagem muito conhecida, né? E nós podemos comparar duas situações muito semelhantes, né? Quando o Senhor Jesus, ele encontra Zaqueu, que era um homem corrupto e cobrador de impostos, ele não precisou pedir a ele que doasse os seus bens aos pobres, né? Porque ele reconheceu que o coração de Zaqueu não estava em seus bens, né? Ele tinha entendido que ele havia encontrado a pérola de grande valor. Então Zaqueu, ele entendeu isso, né, que ele encontrou a pedra de grande valor, que era o Senhor Jesus, e que valia a pena ele vender tudo, valia a pena ele vender qualquer coisa para ele obter essa pedra, para ele ter Jesus, para ele estar na presença do Senhor Jesus, né? E a prova disso é que quando ele desceu da árvore, ele já desceu confessando os seus pecados e querendo imediatamente repor o que tinha tirado desonestamente de alguém. Né? Havia legitimidade em seu sentimento e Jesus, ele reconheceu isso. Jesus, ele sonda os corações e ele viu ali no coração de Zaqueu a verdade. Amém? Em outro ponto também, que está no livro de Mateus 19, 16, 22, que fala sobre o jovem rico também, que é uma passagem muito conhecida. Amém? Que era um jovem rico, aparentemente guardador de toda a lei, né? E ao ir ter com Jesus, a atitude do mestre foi contrária, né? Foi a contrária do que ele falou
com Zaqueu, né? Para aquele jovem, o Senhor Jesus, ele pediu tudo, ele pediu que o jovem vendesse tudo que ele tinha e que ele desse aos pobres, né? Porque o Senhor Jesus viu ali no coração daquele jovem que estava apegado às riquezas, né? Em outro ponto, o coração de Zaqueu, ele não estava apegado às riquezas, mas aquele jovem, ele estava apegado. Ele podia cumprir os mandamentos do Senhor, ele podia saber todas as leis do Senhor, mas o coração dele não estava voltado para Deus. E o Senhor Jesus, ele sondou o coração daquele jovem e ele viu. E por isso que ele pediu para que aquele jovem vendesse tudo que ele tinha, tudo que ele possuísse e que desse aos pobres. E aquele jovem, ele se entristeceu e ele não quis, ele foi embora. Né? Então nós vemos aqui que um pecador, né, Zaqueu, ele se arrependeu, né, de tudo aquilo que ele tinha praticado, o Senhor Jesus viu sinceridade nele. Já outra pessoa que cumpria as palavras do Senhor, que cumpria os mandamentos do Senhor, né, não quis se abster, né, das suas riquezas. Ele quis continuar com Deus e com todas as suas riquezas. Então o Senhor ali viu que não tinha sinceridade nele, que o coração dele não estava voltado a Deus, mas que estava voltado a tudo aquilo que ele possuía. Né? Então o coração, ao contrário de Zaqueu, não estava disposto a renunciar. Aquele jovem, ele não estava disposto a renunciar. Zaqueu renunciou, mas aquele jovem não quis renunciar. Amém? Então o Senhor, ele sempre atendia e socorria aqueles que vinham a ele com atitudes sinceras, mas mostra-se intolerante com os hipócritas, né? Que queriam demonstrar santidade em suas ações, mas em seus corações estavam bem longe de Deus. Então o Senhor, ele quer que nós sejamos sinceros diante da presença dele, né? Que nós venhamos rasgar os nossos corações diante da presença do Senhor e entregar ao Senhor todas as verdades das nossas vidas, né? Entregar ao Senhor o nosso melhor, né? Que o nosso coração esteja voltado totalmente ao Senhor. Amém? Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor, ele nos ensina como devemos nos comportar quando nós ofertamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, e em todos esses casos, ele nos orienta a não agirmos como hipócritas, né, que se importam apenas com a aparência e com a sua vanglória. Então o Senhor, ele nos ensina que a gente não tem que se preocupar com a nossa aparência, né, não com a nossa vanglória, mas a gente tem que se preocupar em entregar o melhor ao Senhor. Né, não se preocupar em ficar fazendo as coisas para que as outras pessoas vejam o que a gente está fazendo, mas fazer de inteiramente ao Senhor, sabe? Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, porque o Senhor, ele sonda nossos corações e ele sabe o que se passa dentro de cada uma de nós. Amém? Vamos abrir no livro de Mateus, o capítulo 7 e o versículo 5. Mateus 7, 5, que diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então o Senhor aqui, né, ele também nos instrui a sermos verdadeiros e a examinar primeiro a nossa vida, antes de olhar para a vida do nosso irmão. Né? E a gente vê hoje em dia que é tudo o contrário, né? As pessoas, elas deixam a vida delas ali de canto e ela vai se preocupar com a vida do irmão, vai se preocupar, né, em cuidar da vida do próximo. E se esquece da sua vida, né? Quer ver o erro dos outros e se esquece do seu próprio erro, né? E o Senhor, ele vem nos alertar este dia, né? Reparem que a palavra, ela não nos proíbe de repreender o nosso irmão, caso ele esteja em algum pecado, né? Caso ele esteja errando. Mas a palavra nos instrui a primeiro olhar a nossa vida e depois depois que nós nos corrigirmos, aí sim nós podemos ajudar o nosso irmão, né, com sinceridade, não com hipocrisia. Então, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós, né, ver os nossos erros, ver as nossas falhas, buscar o Senhor para que o Senhor venha nos ajudar a mudar tudo isso, para que nós sejamos moldados de acordo à vontade do Senhor, né, de acordo aos padrões do Senhor, e depois que o Senhor, ele mudar as nossas vidas, nos transformar, tirar tudo aquilo que não provém dele, aí sim nós podemos ajudar ao nosso irmão, nós podemos ajudar ao nosso próximo, né, não com hipocrisia, né, não querendo simplesmente cuidar da vida do outro para saber o que está acontecendo, mas cuidar realmente com sinceridade, com amor, né, sobre a vida do nosso próximo, amém? Em Mateus 23, 24, Jesus chamou de hipocrisia
de coar mosquitos e engolir camelo. Por isso, não podemos apontar os erros na vida dos nossos irmãos se a nossa vida estiver cheia de pecados, né? Como eu falei anteriormente, não adianta a gente estar cheio de erro, cheio de pecado e querer apontar o erro do próximo, né? Primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Mas se nós estivermos com a nossa vida santificada no altar, então nós podemos ajudar aquele que está por alguma causa, né? Os seus pecados está se afastando do Senhor, né? Aquele que está se afastando do Senhor por tudo aquilo que tem cometido, pelos erros, pelas falhas, aí nós podemos ajudar, né? Se nós estivermos santificados diante da presença do Senhor. Amém? Vamos abrir no livro de Tiago. Tiago 5:19. Tiago 5:19 e 20. Que diz assim: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Então nós temos que, assim, quando nós estamos santificados, quando nós já fomos tratados pelo Senhor, né, dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor, ele já nos limpou, já nos purificou, aí nós podemos orientar o nosso irmão, né, não nos sentindo superior a ele, mas sim zelando pela sua alma, zelando pela alma do nosso irmão, com amor sincero, né, sendo verdadeiro, sem hipocrisia, amém? Então, em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, é muito fácil a gente falar que a gente ama, né? Mas não pode ser apenas de palavra, não pode ser apenas de língua, tem que ser algo real nas nossas vidas. Realmente nós temos que amar, né? Por obras, né? E em verdade. O Senhor, ele sabe o que se passa dentro de nós, né? Ele sabe se realmente nós amamos, né, aquelas pessoas, se nós realmente amamos o nosso próximo, ou se nós estamos falando aquilo da boca para fora, né? Então, que não seja algo da boca para fora, que seja algo verdadeiro dentro de nós, que nós não venhamos amar apenas de palavras ou de língua, mas que nós venhamos a amar com obras, né, com atitudes, em verdade, em sinceridade. Amém? Assim como o Senhor Jesus. A Bíblia, ela é muito clara ao dizer que Deus sonda os corações. Amém? Vamos abrir no livro de Romanos. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Que diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Senhor, ele examina os nossos corações, ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Não adianta a gente sentir algo, sentir uma coisa e falar outra. Não, o Senhor, ele sabe exatamente o que está dentro de nós, né? Então, seria muita tolice nossa levar uma vida de aparências, né? Agindo com hipocrisia, primeiramente com Deus e depois com nós mesmos. Porque quem leva uma vida assim, no final de tudo, se dá conta que correu, né, e trabalhou em vão. Então, nós não podemos agir com hipocrisia, né? Nós temos que agir em verdade, em sinceridade, porque o Senhor, ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Não adianta a gente viver a nossa vida toda, viver de aparência, a nossa vida toda, né, viver com hipocrisia, né, e achar que ali ninguém tá vendo e tudo mais, e no final das contas chegar lá no grande dia, né, de que valeu tudo. A gente trabalhou em vão, a gente correu em vão, a gente fez tudo em vão. Por isso que nós temos que ser verdadeiros em todo o tempo. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela diz em Mateus 7:23, E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nós temos que sempre, em todo momento, agir com sinceridade, porque o Senhor, ele sabe como nós somos, o Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Então, não adianta a gente querer fingir para Deus, a gente querer fingir para as pessoas, né? Para as pessoas a gente até consegue, né, maquiar, né? Mas para Deus, Deus sabe, Deus sonda os nossos corações, e por isso nós temos que agir com sinceridade, com verdade diante de Deus.
Amém? Para que ele venha se alegrar das nossas vidas, né? Para que ele venha ter prazer em cada um de nós. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a simplicidade. Amém? No livro de Mateus 10:16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Né? Então, a simplicidade é a qualidade do que é simples. Né? Não é complicado, é singelo, é puro, é sem luxo, é humilde. Amém? Então, o Senhor, ao enviar os seus discípulos, né, ele os compara a ovelhas, um animal indefeso que depende totalmente dos seus cuidados, de seu pastor. Né? E ainda diz que eles estão sendo enviados ao meio de lobos, que é visivelmente o predador potencial das ovelhas. Mas diz que elas sobreviverão se agirem com prudência de uma serpente e a simplicidade de uma pomba. Amém? Então, as pombas, elas são animais muito simples, né? E elas não fazem planos, elas apenas voam, elas simplesmente voam, né? E assim como as pombas, nós precisamos ser pessoas simples e acessíveis, né? Nós não devemos nos sentir melhores do que os outros. Ao contrário disso, a Bíblia nos instrui a considerar o próximo, né, superior a nós mesmos. Vamos abrir lá no livro de Filipenses. Filipenses 2:3, que diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, nós não podemos nos vangloriar, né? Nós temos que ser pessoas simples, pessoas humildes diante de Deus. Vamos abrir também no livro de 1 Pedro. 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Então, Deus espera que com a simplicidade nós saibamos dividir com o necessitado, né, aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Né? Se alguém pedir alguma coisa, né, se alguém pedir algum conselho, qualquer coisa, que a gente venha responder com mansidão, com temor, né? Não se achando superior, não se vangloriando, não achando que é maior que as outras pessoas, né? Mas sempre com humildade, né? Nós aprendemos com o Senhor Jesus a sermos humildes de coração. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ser simples no trato, né? Nós não devemos cochear entre dois pensamentos, né? Vamos ler lá em 1 Reis 18:21. 1 Reis 18:21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Amém? Então, nós precisamos ter a nossa fé fundamentada em Cristo, né? Se o nosso Deus é o nosso Salvador, nós temos que ter a convicção disso, a nossa fé tem que estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos retroceder, nós não podemos ter outras convicções, né? A nossa convicção deve estar naquilo que nós professamos, né? Tem que estar na nossa fé em Cristo. Então, nós não devemos olhar para trás, nós não devemos retroceder, mas nós devemos seguir adiante, né? Seguir para o alvo que é Cristo, seguindo ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Também gostaria que as irmãs abrissem no livro de Tiago. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Tiago 4, 7 e 8. Tiago 4, 7 e 8, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Então, assim como as pombas são animais dóceis, precisamos ser dóceis e sujeitos a Deus.
né? Não podemos ter duplo ânimo, nós precisamos purificar o nosso coração e a nossa consciência diante de Deus. Nós precisamos, com simplicidade, permanecer no caminho que é Cristo, né? No caminho de Cristo Jesus. O lugar de simplicidade não é apenas se abster de coisas, mas sim de fazer a ausência do seu eu, para amar e cuidar das coisas do reino de Cristo. Então, o fato da gente ser simples não quer dizer a gente se abster de coisas, né? Mas o principal é a gente se abster do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, sabe? A gente abrir mão de tudo isso para que a gente venha viver na plenitude do Senhor, né? Para que a gente venha viver realmente o que Cristo quer para as nossas vidas. Jesus, ele é simples e ele ama o simples, né? Viver com Jesus é andar em simplicidade, né? Nós vemos assim que Jesus, quando ele nasceu, né? Ele não tinha nem para ele, não tinha estalagem. O Senhor, ele nasceu ali onde os animais dormiam, né? Então nós vemos assim que Jesus, em toda a vida dele, ele foi super simples, né? E hoje nós vemos assim que muitas pessoas buscam coisas tão elevadas, né? Coisas tão altas, sendo que quanto mais a gente aprende acerca da palavra do Senhor, quanto mais a gente aprende de Jesus, né, o Senhor, ele nos ensina que a gente deve se abster dessas coisas, né? Porque uma hora ou outra essas coisas elas tendem a nos afastar do Senhor, né? Tendem a tirar o foco do Senhor Jesus Cristo, né? E a nossa vida, nós fomos criados simplesmente para adorar o Senhor, para viver para Ele, né? Então as coisas que vêm, o Senhor, ele vai nos acrescentando, mas primeiro a gente precisa buscar ao Senhor para que o Senhor, ele vai acrescentando nas nossas vidas, né, aquilo que nós precisamos. Então a gente não precisa buscar coisas altas, coisas elevadas, coisas grandiosas, né? O que a gente tem que buscar é a presença do Senhor. O que a gente tem que buscar é ter a simplicidade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Então viver com Jesus é andar em simplicidade, assim como ele andou. Então o Evangelho, ele é muito simples, o Evangelho ele é descomplicado. Né? Adorar a Deus é uma coisa tão simples que o Senhor, ele diz que o perfeito louvor vem das criancinhas de peito, que está no livro de Mateus 21:16. Ou seja, aquele que nem sabe falar é o que louva a Deus com perfeição, né? Com toda a sua essência. Então, que a gente possa se abster do nosso eu, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de todo o nosso ego, né? De todas as nossas vontades, de todo o nosso desejo, que a gente possa diminuir e que o Senhor venha crescer em cada um de nós, né? Para que o Senhor, ele possa olhar para dentro de nós e enxergar, né, a verdadeira adoração, enxergar a perfeita adoração, o perfeito louvor, né, nas nossas vidas, com toda a sua essência. Então, que a gente venha realmente adorar ao Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, e que a gente venha tirar das nossas vidas tudo aquilo que vem para nos tirar o foco de Cristo, para que vem tudo aquilo que vem nos tirar, né, de nos concentrar, de fixar os nossos olhos no Senhor, amém? Então o reino de Deus, ele não funciona nos padrões humanos, né? Deus, ele não valoriza as aparências. O Senhor, ele valoriza os filhos simples e sinceros. Então o Senhor, ele não tá se importando com a nossa aparência, com a roupa que a gente tem, né, com o carro, com a casa que a gente tem. O Senhor, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o nosso coração, com a verdade que está dentro do nosso coração, né, com a verdade que está dentro do nosso ser, né, com a simplicidade que nós temos vivido nas nossas vidas, amém? Eu gostaria que as irmãs também abrissem no livro de Filipenses 4, Filipenses 4, 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13, amém? Que diz assim: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então aqui a gente vê Paulo, né? Paulo falando que ele sabe o que é
que é ter abastança, ele sabe o que é ter abundância das coisas, ele sabe também o que é não ter, o que é passar fome, o que é passar necessidade, né? Então nós precisamos ter a simplicidade de saber viver em qualquer situação das nossas vidas, né? Com pouco ou com muito, em bonança ou em dias maus, em fartura ou em escassez, né? Sabendo que o amor de Deus não está resumido a uma situação específica, né? Nós temos que estar conscientes que os servos de Deus também sofrem tribulações, né? Também sofrem provações. Mesmo em nossas fraquezas e dificuldades, nós podemos provar a graça e o favor do Senhor, né? Não é pelo fato de que nós somos cristãos que a gente não vai passar por tribulação, que a gente não vai passar, né, por provações, a gente vai passar, mas nós temos, né, o Senhor do nosso lado, né? Nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E a graça do Senhor, o favor do Senhor vem sobre nós, né? As misericórdias do Senhor vêm sobre as nossas vidas a cada dia. Amém? Então a Bíblia, ela fala que o nosso olhar, ele deve ser simples, né? Sendo o nosso olho simples, também todo o nosso corpo será luminoso. Amém? Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Hebreus. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, os nossos olhos devem ser simples, né? Nós não devemos ficar fixando os nossos olhos na maldade, em coisas que não nos edificam em nada, né? Mas nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, voltados para o Senhor Jesus, né? A nossa vida, e aí, assim a nossa vida será abençoada. Então, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, não na maldade, não em outras coisas, mas somente no Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela sempre abre os nossos olhos acerca do que estamos fazendo de errado, mas sempre nos instrui como devemos seguir para nos tornarmos aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Então, a palavra do Senhor, ela é responsável por abrir os nossos olhos, mas o que nos torna parecidos com Cristo é a prática da palavra do Senhor, né? Então, assim, a palavra do Senhor, ela vem para nos mudar realmente. Sabe, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, a gente não pode ler a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma história qualquer. Né? A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar, para transformar vidas, né? E eu creio que ela tem transformado tanto a minha vida quanto a sua vida que você está assistindo agora. Né? Então, a palavra do Senhor, ela vem para nos gerar mudanças. E nós temos que ler e nós temos que meditar, sabe, e permitir que essa palavra seja fixada dentro de nós para gerar as mudanças necessárias, né? Para que nós sejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a função da palavra do Senhor, para que a gente venha agir como Jesus agia, para que a gente venha ser como o Senhor Jesus é. Então, que nós possamos praticar a palavra, né? Que não possa ser somente um livro bonitinho para que a gente venha ler, legal. Não, tem que ser algo real e verdadeiro nas nossas vidas. A gente tem que ler, meditar, praticar na palavra do Senhor. Praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo acerca da palavra do Senhor. Amém? E agora nós vamos ver alguns pontos onde nós podemos praticar a simplicidade e a sinceridade na nossa vida diária. Eu gostaria que as irmãs abrissem no livro de Efésios 6, 6. Amém? Efésios 6, 6, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Então, obedecendo às nossas autoridades, né? Nós, não por obrigação, mas por coração sincero, sabendo que quando nós obedecemos os nossos empregados, nós estamos obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Gostaria também que as irmãs abrissem no livro de Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Amor, amém? Que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém? Em 1 Pedro também,
1:22. 1 Pedro 1:22, que diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amém? Então aqui nós temos que amar em sinceridade, né? Nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que nós temos que amar em sinceridade. Nós sempre temos que lidar, quando a gente tiver que lidar com algum irmão, né? Nós devemos ser sinceros, sem depreciações, né? Mas também sem falsos elogios, sem rasgações de seda, né? Sempre com sinceridade, né? Que a gente não venha ficar passando a mão na cabeça, mas também que a gente não venha ser pessoas grossas, né? Mas que a gente venha agir com sinceridade e com verdade, com simplicidade. Amém? Gostaria também que as irmãs abrissem no livro de Salmos 37. Salmos 37, que diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Amém? Então temos que considerar sempre o que é reto. Temos que considerar simplesmente o que é reto. Se algo claramente é contra o que Deus declara por sua palavra, nós não devemos ser não considerar isso como uma opção. Né? Se algo não é de acordo à vontade do Senhor, a gente não pode considerar como uma opção nas nossas vidas. Ainda que seja mais difícil, e sempre nós devemos considerar sempre seguir o caminho que é reto, né? Porque assim o nosso futuro será de paz. Então nós temos que agir em retidão, sempre. Por mais que, mas se eu for por esse caminho vai ser mais difícil. Amém, vai ser mais difícil, mas o Senhor vai estar ali conosco, né? Então nós temos que sempre seguir o que é reto, o caminho que é reto, porque assim o nosso futuro será de paz no Senhor. Amém? Em Hebreus 10:22. Hebreus 10:22. Hebreus 10:22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado por água limpa. Amém? Então nós precisamos purificar a nossa consciência. Não conseguiremos nos achegar a Deus se a nossa consciência nos condenar em algo. Né? Caso isso aconteça, precisamos buscar a Deus, pedir perdão ou abandonar o pecado, de forma que tenhamos a consciência limpa e possamos seguir o evangelho simples do reino. Amém? Gostaria também que as irmãs abrissem no livro de Salmos 26. Salmos, o capítulo 26, o versículo 1. Amém? Salmos 26:1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então a gente tem que andar em sinceridade e não vacilar diante do Senhor, amém? No livro também de Salmos 19:14. Salmos 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? E em Provérbios 10:9. Amém? Provérbios 10:9, que diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Amém? Então, aqueles que andam em sinceridade será seguro, amém? Então, nós devemos andar em sinceridade, né? Nossas palavras devem coincidir com o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos agir com sinceridade com o Senhor, né? E conosco também. Nós devemos ser verdadeiros e simples. Aquilo que dizemos precisa ser a mesma verdade que se passa no nosso coração e na nossa mente. Então, tudo que sai da nossa boca tem que ser realmente aquilo que está no nosso coração. Não adianta a gente sentir algo e falar outro,
Não, nós temos que ser verdadeiros, né? Em nome de Jesus. Abra também no livro de Provérbios 20 e o versículo 7. 20 e o 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Amém? Então, quando nós agimos assim, na sinceridade, a Bíblia nos promete que a nossa geração será bem-aventurada, né? Que possamos andar nesse caminho maravilhoso que o Senhor ele planejou, que o Senhor ele projetou para cada um de nós, né? Demonstrando em nossas ações a simplicidade e que Deus ele possa ver o nosso coração, que ele possa ver nos nossos corações, nas nossas vidas a sinceridade. Amém? Então, quando nós agimos, né, com sinceridade, o Senhor ele promete abençoar as nossas gerações, né, as gerações vindouras. Então, por isso que nós temos que andar em sinceridade diante da presença do Senhor. Amém? E para encerrar, eu gostaria que as irmãs abrissem no livro de Salmos, o capítulo 25 e o versículo 14. Amém? Salmos 25, 14. Que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Então, queridas, esse foi o estudo de hoje, né? Eu creio que o Senhor ele tratou grandemente ao seu coração a respeito da sinceridade, a respeito da simplicidade diante da presença do Senhor, né? Nós temos que buscar isso diante do Senhor. Nós temos que buscar ser sinceros e ser simples, assim como o Senhor Jesus é, né? Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, nós temos que agir como Ele agia, fazer como Ele fazia, né? E que todas essas palavras, todos esses versículos que nós aprendemos hoje, né? Que venha de encontro às nossas vidas e que venha gerar realmente tudo aquilo que o Senhor ele deseja, que venha gerar as mudanças necessárias que o Senhor ele tanto quer sobre as nossas vidas, né? Eu creio que tudo isso que nós estamos aprendendo, né, desse tema, né, que é parecidos com Jesus, onde nós aprendemos sobre amor, sobre o perdão, sobre oração, sobre prudência, misericórdia e agora de simplicidade e de sinceridade, é porque o Senhor ele quer realmente tratar nas nossas vidas para que nós sejamos parecidos com Ele realmente, para que nós sejamos realmente semelhantes a Ele, né? Que não simplesmente a gente venha falar da boca para fora que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, mas que a gente venha agir realmente como o Senhor agia e fazer conforme o Senhor ele fazia. Então, que eu creio que tudo isso que nós estamos aprendendo é da vontade do Senhor sobre as nossas vidas e tem sido estudos maravilhosos. E eu creio que o Senhor ele tem mudado a cada vida, ele tem mudado a cada uma de nós, né? E que a cada dia mais nós seremos mais e mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amadas? Então, eu encerro essa aula de hoje em nome de Jesus e eu gostaria de orar com você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos graças, ó Deus, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, aos nossos corações, que foi, Senhor, ministrada, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, vem de encontro a nós, ó Deus, para que nós sejamos, ó Pai, pessoas diferentes, para que nós sejamos, ó Pai, pessoas maduras, Senhor, para que nós sejamos, ó Pai, pessoas, ó Pai, renovadas diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faça, Senhor, das nossas vidas conforme o Teu querer, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, tudo que nós aprendemos, Senhor, que esteja fixado, Senhor, nos nossos corações, no nosso entendimento, que muito mais, ó Deus, do que ouvir, que nós venhamos, ó Pai, praticar a Tua palavra, Senhor, em todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a ser pessoas simples. Nos ensina, Senhor, a ser pessoas, ó Pai, sinceras, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É que eu te peço, que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, abençoe a sua família e que vocês tenham um domingo abençoado diante da presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo a todas e amo a cada uma com o amor do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe. Até a próxima.